No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Alô, minha gente, alô você que está em sintonia da Mirante FM, carinhosamente boa tarde. Em Monte Alegre são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, aumente aí o volume do seu rádio, porque estamos chegando, estamos de volta nesta linda tarde para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa ele é apresentado de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Mirante FM, você já sabe. A mensagem é de salvação, de perdão, de transformação e de libertação, que você só pode encontrar em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Onde quer que você esteja em sintonia do nosso programa, aquele abraço e aquela saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na abertura do nosso programa, eu quero fazer um agradecimento aos nossos amigos aí do bairro do Planalto, que neste sábado nos receberam muito bem. Estivemos ali fazendo um trabalho evangelístico, visitando várias casas, levando a palavra de Deus através de literaturas evangélicas. Foi muito bom. E eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos vocês pelo carinho com que receberam a nossa equipe de evangelismo. E quero lembrar a vocês que amanhã, terça-feira, nós temos um culto aí no Planalto e vai ser uma bênção. E todos vocês que receberam a literatura estão convidados para o culto de amanhã. Terça-feira, que com certeza vai ser uma grande bênção, e nós esperamos todos vocês. Vai ser uma alegria tê-los conosco. O culto começa exatamente às 7h30 da noite, tá bom? Um grande abraço e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Agora você vai se deleitar espiritualmente ouvindo a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde, na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar uma nova semana colocando lindas canções para você, para a sua família, para a sua alma, para você que está no seu carro viajando, você está em qualquer lugar e neste horário você sempre para tudo. Liga o seu rádio ou o seu celular para você ouvir o programa Vida Triunfante, porque sabe que terão lindas canções, a mensagem gloriosa da palavra do Senhor Jesus Cristo também, que é o que mais você aguarda, não é? Então hoje você vai ouvir esta bonita canção, História de Vida, com a cantora Lilian Cristina. Eu quero oferecer para Darliane Silva Brito, ela que reside no bairro do Planalto, está aniversariando hoje. E eu quero oferecer também para você que nos dá o carinho da sua audiência todas as tardes. Eu sempre encontro com alguém nas lojas, nas feiras, em qualquer ponto público que muitas vezes eu estou caminhando nesta cidade, resolvendo algumas coisas. E eu me surpreendo e me alegro com pessoas que, ao ouvir a minha voz, me perguntam: é a senhora que é a pastora Sara Freitas? Sim, sou eu. Ah, eu conheci a sua voz e eu lhe ouço no programa Vida Triunfante. Eu quero agradecer você que muitas vezes várias pessoas têm me dado esta ótima notícia. Mas eu agradeço muito mais, não é por você ouvir a minha voz, mas para você ouvir tudo que nós aqui falamos através do programa Vida Triunfante,
que sempre é as boas novas de Jesus Cristo, através das canções e através da própria palavra de Deus. Muito obrigada a você que sempre está não ouvindo só a mim, mas todos os demais que fazem parte do programa Vida Triunfante. Nós somos 4, pastora Sara, pastor Jairo, evangelista Elisandro e a diaconisa Kátia Magalhães. Eu sei que todos vocês nos ouvem ao decorrer de todas as semanas e eu sou muito grata a Deus e a você por este privilégio de tê-los conosco diariamente. Então eu vou colocar para você também, que sempre está nos ouvindo, esta bonita canção de hoje, História de Vida, da cantora Lília Cristina. Canção triunfante. Estão tentando apagar de vez a tua história, dizendo por aí que não vai ter vitória. Estão querendo abalar a tua fé, falando que todos os projetos teus serão em vão, dizendo que você está na contramão. Estão querendo ver você parar na caminhada. Te atiram pedras, te acusam do que nunca fez. Querem acabar, meu irmão, de vez com sonhos que Deus um dia sonhou pra você. A tua história é real e não é ficção. Foi Deus quem escreveu com suas próprias mãos. No final da história está escrito campeão. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou e te capacitou. Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja um vencedor. Deus vai te exaltar, vão ficar humilhados inimigos teus, e todos vão saber que não devem mexer com os hitos de Deus. A tua história foi escrita pelas mãos de Deus e não há nada que atrapalhe os projetos seus. Isso é só um deserto, Deus está por perto e vai fazer milagres. Todos que não acreditaram vão acreditar ao verem Deus abrindo as portas pra te abençoar. Vão saber que é Deus quem escreve e decide o final da história. Te atiram pedras, te acusam do que nunca fez. Querem acabar, meu irmão, de vez com sonhos que Deus um dia sonhou pra você. A tua história é real e não é ficção. Foi Deus quem escreveu com suas próprias mãos. No final da história está escrito campeão. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou e te capacitou. Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja um vencedor. Deus vai te exaltar, vão ficar humilhados inimigos teus, e todos vão saber que não devem mexer com os hitos de Deus.
história foi escrita pelas mãos de Deus, e não há nada que atrapalhe os projetos seus. Isso é só um deserto, Deus está por perto e vai fazer milagres. Todos que não acreditaram vão acreditar ao verem Deus abrindo as portas pra te abençoar. Vão saber que é Deus quem escreve e decide o final da história. A tua história foi escrita pelas mãos de Deus, e não há nada que atrapalhe os projetos seus. Isso é só um deserto, Deus está por perto e vai fazer milagres. Todos que não acreditaram vão acreditar ao verem Deus abrindo as portas pra te abençoar. Vão saber que é Deus quem escreve e decide o final da história. Vão saber que é Deus quem escreve e decide o final da história. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta segunda-feira, às 7h30 da noite, todas as nossas agências missionárias do Reino de Deus estarão em pleno funcionamento. Continuamos com a campanha de oração Jornada Feliz para o mês de fevereiro, às 6 da manhã, no nosso templo, no bairro da Serra Oriental. Eu convido você para que esteja amanhã, faça parte desta corrente de oração. Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, campanha de oração Orais Sem Cessar, no templo, no bairro da Serra Oriental. Também deixo aqui para você, amada irmã, você que gosta de estar em oração, esteja juntamente conosco, faça parte desta corrente de oração. Você ama a Deus de verdade? Então participe do grande projeto Ide e Pregai. Faça o seu Pix, 17 837 305 0001 55. A importância mínima para você contribuir é apenas R$10. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus irmãos amados, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a hora da verdade. Nesta tarde você vai ter o privilégio de ouvir a infalível palavra de Deus que está no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 1. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse:
dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Muito bem. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, esse texto, ele descreve o que aconteceu naquele tempo, quando João o Batista, o nome dele não era João Batista, era João o Batista. Por quê? Porque ele batizava no Rio Jordão. Ele era um profeta, foi o último profeta do Antigo Testamento, não obstante o seu nome só aparecesse já nas páginas do Novo Testamento. Muito bem. Então João, ele era o precursor de Cristo. Inclusive, biologicamente falando, ele era primo de Jesus, porque Jesus era filho de Maria e João filho de Isabel, e elas eram primas. E eles então, biologicamente falando, eram primos. Havia uma certa afinidade entre eles, familiar. Muito bem, então João, ele foi trazido a este mundo com um propósito: preparar um povo para um tipo de trabalho, para um estilo de trabalho que seria realizado após ele. Ele veio como o precursor de Cristo. Ele não era o Cristo. Ele não salvava, ele não curava, ele não libertava ninguém, mas ele pregava o Evangelho. E através da pregação de João Batista, muitos se arrependeram, muitos foram batizados no Rio Jordão por ele. E foi assim que Herodes, o rei Herodes, o tetrarca Herodes, que era o tetrarca da Galileia, na região onde João o Batista estava pregando, ele foi também para querer se batizar. Veja bem, ele queria se batizar, mas não queria se converter. E quando ele chegou para querer se batizar, certamente Herodes o conhecia, sabia quem era ele, e apontou assim no nariz dele e disse: olha, eu não vou te batizar. Certamente o rei, né? Mas por quê? Você não vai? Você é obrigado? Não. Não vou te batizar porque você é um adúltero. Porque você está vivendo com a mulher do seu irmão. Filipe era o irmão dele. Também era um tetrarca, Filipe. E Herodes então mandou prender João. Ele foi preso. Veja bem, foi preso porque falou a verdade para o rei. E aqui eu abro aspas para dizer o seguinte: pregador do evangelho não tem que ter medo de morrer. Não tem que pregar para fazer média com o pecador. Não. O pregador que é enviado por Deus, que é chamado por Deus, ele tem que pregar a verdade, custe o que custar. Ele tem que pregar, custe a sua própria cabeça, custe a sua vida, mas ele tem que pregar. Foi assim que aconteceu. João Batista pregou, falou a verdade. Foi preso e depois decapitado pelo assassino Herodes, que se aproveitou de um momento para assassinar João, para colocar a culpa, para terceirizar a culpa dele. Não, é porque a filha de Herodias dançou, isso aí era uma desculpa. Mas, na verdade, a intenção dele mesmo era assassinar, matar João o Batista, só que ele não tinha coragem porque João era querido pelo povo. Muito bem, mas o texto, o cerne da mensagem desta tarde, está no versículo 1, pastora. Leia o 14, número 1, o versículo 1. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Pois é. É este versículo 1 que me chama a atenção no texto.
Herodes ouviu a fama de Jesus. E aí ele comentou com os seus empregados: olha, esse Jesus aí, ele é João Batista que ressuscitou. É por isso que ele opera milagres. É por isso que ele opera maravilhas. Porque ele é o João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tudo isso. É por isso que essa multidão está aí atrás dele. Então ele ouviu falar da fama de Jesus. E é sobre isso que eu quero que o Espírito Santo mandou eu pregar sobre isto. Há muitas pessoas que só querem ouvir falar de Jesus. Mas, na verdade, as pessoas não querem servir a Cristo. As pessoas só querem os milagres. Jesus, onde ele estava, onde ele chegava, ele era acompanhado das multidões. Por quê? Por causa da fama de Jesus. Porque onde ele chegava, o surdo ouvia, o mudo falava, o paralítico andava, os mortos eram ressurretos, as pessoas oprimidas por demônios eram libertas. Então era assim que acontecia. Herodes ouviu falar da fama de Jesus. Se ele prestasse, se ele fosse realmente um homem honesto, um homem direito, um homem que queria ser salvo, ele deveria ter ido ao encontro de Jesus, ter feito como Nicodemos. Nicodemos não era um homem importante, era um homem importante. Ele não era o rei, mas era membro do Sinédrio. E ele, sabendo que ele era um pecador, ele foi à alta hora da noite se encontrar com Jesus depois que todo mundo dormiu. Por que Herodes não fez a mesma coisa? Porque ele era um homem mau, ele era um homem perverso. Ele era um assassino, mandou matar João Batista no cárcere. Mas ouviu falar de Jesus. Ficou só ouvindo de longe. E é assim que está acontecendo nestes últimos dias. Muitas pessoas estão agindo exatamente igual a Herodes. Ouvem falar de Jesus, mas quando a gente convida, olha, dê uma chegadinha lá na igreja para você ouvir a palavra, para você ouvir a verdade. Porque é a verdade que liberta, amigo. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há muitas pessoas que me ouvem nesta tarde que estão presas pelo vício. Outros estão presos pela tradição religiosa. Outros estão presos, ou presas, outras pessoas, pelas amizades. Não tem coragem de deixar as amizades para serem amigas ou amigos de Jesus, não. Olha, eu até que gostaria de ir à igreja, sabe, mas, aí coloca até que é demais, mas, pois é, amigo. Mas você sabe também que Jesus, hoje, ele é o nosso Salvador. Hoje ele continua salvando, curando, libertando, transformando. Hoje, toda pessoa que se chega a ele e diz: Jesus, é verdade, eu reconheço que eu sou um pecador. Jesus, me perdoa, eu quero me libertar. Me liberta deste vício, Jesus. Ele vai te libertar. Agora, se você permanecer como Herodes, só ouvindo de longe e não tomar uma decisão, amigo, mais cedo ou mais tarde você vai morrer. E onde você vai passar a eternidade? Com certeza, primeiramente no inferno, e depois a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E lá você vai viver eternamente. E Jesus disse que lá o fogo jamais se apagará e o verme jamais morrerá. E eu pergunto para você nesta tarde: você quer passar a eternidade neste lugar de tormento? Você é inteligente, claro que você está dizendo: não, eu não quero isso para a minha vida. Pois é, amigo, então, hoje, ainda hoje, aceite a Jesus Cristo ainda hoje.
E quando for nesta quarta-feira, você venha à igreja, na Serra Oriental, ou então lá no Planalto, tem a congregação da Assembleia de Deus lá, na Álvaro Pantoja. Vá lá terça-feira, quinta-feira, no domingo, e vá comunicar: olha, eu já aceitei Jesus ouvindo o programa Vida Triunfante, eu só quero dar conhecimento a vocês aqui e dizer a vocês que eu quero servir a Deus aqui juntamente com vocês aqui neste lugar. Faça isso e com certeza Deus vai lhe perdoar, porque Ele veio buscar e salvar o perdido. Foi o que Ele disse lá na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Era um ladrão. Um homem rico, mas era ladrão, ficou rico roubando as pessoas. Mas quando ele teve um encontro com Jesus em Jericó e contou a história dele para Jesus, Jesus perdoou os pecados dele, o nome dele foi registrado no livro da vida e Jesus disse para ele: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O mesmo Jesus que salvou Zaqueu, que perdoou Zaqueu, que libertou Zaqueu, que era um ladrão quanto mais, Ele vai fazer um grande milagre na sua vida nesta tarde, vai libertar você, vai salvar você, vai transformar você, e você a partir de hoje vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe, assim seja. Amém. Meus amigos, agora é a hora da gente orar. Você que ouviu esta palavra, você está esclarecido e agora você não tem outra alternativa. Aceite a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Pai querido, a tua palavra foi pregada. Eu te apresento as pessoas amigas que estão neste momento te aceitando como Senhor e Salvador. Por elas eu te peço, perdoa-lhes, registra os seus nomes no livro da vida, que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. Final de programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Volte a nos ouvir em nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive por toda a eternidade e que vai voltar brevemente, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou e te capacitou. Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja um vencedor. Deus vai te exaltar, vão ficar humilhados inimigos teus, e todos vão saber que não devem mexer com os hitos de Deus. A tua história foi escrita pelas mãos de Deus, e não há nada que atrapalhe os projetos seus. Isso é só um deserto, Deus está por perto e vai fazer milagres. Todos que não acreditaram vão acreditar ao verem Deus abrindo as portas para te abençoar. Vão saber que é Deus quem escreve e decide o final da história. Te atiram pedras, te acusam do que nunca fez. Querem acabar, meu irmão, de vez com sonhos que Deus um dia sonhou pra você. A tua história é real e não é ficção. Foi Deus quem escreveu com suas próprias mãos. No final da história está escrito campeão. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou e te capacitou.